O Martin tá tocando terror lá, né? Obrigada. Desculpa aí, gente, pelos... ao vivo acontecem essas coisas. Então tá, a presença, o desenvolvimento, a gratidão, o serviço. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Não é a mesma coisa. Muitas vezes a gente acaba confundindo, achando que emoção e sentimento é a mesma coisa, mas não é, tá? A emoção é o estímulo de ação automática, é a energia que a gente coloca para fora, tá? Que a gente manifesta no corpo. Acontece quando a gente reage a situações, coisas e pessoas de forma breve e inconsciente, que são os pensamentos e os gatilhos emocionais. Já o sentimento é a percepção consciente de uma emoção. Quando a gente para analisar o que a gente está sentindo no momento, o que aquela emoção está, de qual forma essa emoção está agindo no nosso corpo, tá? Então, é a interpretação cognitiva da situação de forma profunda e duradoura. Quando a gente traz consciência para o que a gente está emanando, tá bom? Então, assim, eu vou falar para vocês os 6 passos principais. Ops. 6 passos principais para lidar com essas emoções. Que o primeiro passo é a autoconsciência, trazer a consciência para essas emoções, tá? Então, assim, sempre que possível, se tornar observador, observadora do que você está sentindo com essa emoção. Vou tentar trazer um exemplo. Não, mais para frente eu trago os exemplos. Eu vou falando aqui, mais para frente eu trago os exemplos, tá? Então, assim, sempre se questione, coloque nome e observe qual foi o gatilho que fez você se sentir assim, quais são as consequências daqueles atos, tá? Então, às vezes você acha que está sentindo raiva, mas no fundo isso é uma tristeza. Então, tenta identificar o que você está sentindo, porque na hora ali da emoção, você acaba achando que aquilo é raiva, mas não, é uma tristeza. Então, saiba identificar e trazer consciência para o que você está sentindo, o que aquela emoção está fazendo você sentir, tá bom? Então, assim, você acaba percebendo que não era raiva, sim tristeza, e isso diminui a intensidade da emoção e vai fazer com que você facilite esse processo de conhecimento, tá? Então, anotem aí. O segundo passo é a aceitação e o acolhimento, porque muitas vezes a gente quer negar, fingir que não está sentindo e fica disfarçando as emoções, os sentimentos, e isso é uma grande ilusão. Tá? Então, sempre aceite o que você está sentindo, aceita a sua emoção, aceita aquele sentimento. Para de ficar negando, acolha aquele sentimento e traga consciência por que você está se sentindo assim, se tal pessoa falou alguma coisa que você não gostou e você acaba, ai, nossa, que raiva que ela falou aquilo, que eu não concordo com isso. E para de ficar negando o que o outro está tentando te mostrar, porque muitas vezes foi isso que a gente veio curar aqui na nossa vida. Para de ficar negando. Então, acolha essas emoções, aceita essas emoções, porque seja grato pela mensagem e o direcionamento que você está recebendo. Isso faz com que você pare de lutar consigo mesmo, pare de ficar lutando contra isso e inicie esse processo de cura através dessa emoção. O que você resiste, persiste. Então, saiba sentir e apreciar os seus sentimentos. Anotem isso, o que a gente resiste, persiste. Então, para de ficar resistindo coisas que você veio curar aqui nessa vida. Esse é o seu processo de evolução. Tá bom? O terceiro passo é aprenda com curiosidade. De forma mais imparcial, se torne curioso em como você pode desenvolver a partir dessa situação para que você encontre soluções e não repita mais esse padrão.
Esse é o momento de questionar o significado que você está dando para o que sente. Abrir o espaço para ressignificação. Então, tá aí esse mais um ponto, né? A gente aprender com curiosidade. Sem muitos julgamentos e tentar entender o porquê que a gente está passando por determinadas situações, momentos difíceis na vida, e entender o que a gente veio curar, tentar ressignificar isso, tá? Usando todos esses passos aí que eu tô falando. O quarto passo é se manter confiante. Então, confie que você tem a capacidade de crescer a partir daquela emoção. Por que você está se sentindo triste? Seja confiante naquele momento, sim, nossa, eu tô sentindo triste, eu preciso lidar com essa emoção, não tenta lutar contra. Se você está triste, tudo bem, ninguém é feliz o tempo inteiro. Então, eu tô triste, por qual motivo? Eu tô triste porque meu namorado não me ligou hoje. Aí fica triste, tudo bem. Se mantenha confiante e por qual motivo que você está se sentindo triste, tá? Então, lembre-se que essas situações que passaram, que você passou, e tenta se sobressair diante dessas situações e repita sempre que isso funcionar para você, que esse é o processo de autoconhecimento, quando a gente traz essa consciência para o porquê que eu estou me sentindo assim, por que eu fiquei com raiva, tá? Não luta contra essas emoções. O passo 5 é se empoderar diante dessas emoções, tá? Então, assim, tenha certeza que você saberá lidar com isso no futuro. Se essa situação que te deixou abalado emocionalmente, você consiga lidar novamente no futuro. Se isso acontecer novamente, como que você vai agir? Muitas vezes a gente age de uma maneira que a gente, depois que volta aí para o consciente, a gente age de uma maneira inconsciente. Depois de 1 hora, 2 horas, a gente pensa, putz, não deveria ter agido daquela maneira, não deveria ter falado daquela maneira. É aí que a gente para de se sentir culpado, trazer a consciência de que na próxima vez que isso acontecer novamente, eu vou estar agindo de outra maneira. E não ficar, ai, nossa, eu não deveria ter falado aquilo. E aí fica imaginando 1000 coisas na cabeça, ai, eu deveria ter dito isso, e fica criando a situação novamente. Se sentindo culpado de tudo que falou. Não, coloca aquilo como uma lição, que você passou por aquele momento, você passou por aquela situação para você evoluir como pessoa, como ser humano. Aquilo lá foi uma ajuda para você. Então, relaxa, na próxima vez que acontecer de novo uma situação parecida, similar, age de outra maneira. E não fica se apegando com coisas que passaram que você deveria ter agido de outras maneiras. Já foi, já aconteceu, então coloca na sua mente que na próxima vez vai ser diferente, tá? Já falando o sexto passo, que é partir para a ação, né? Quanto antes você agir, mais fácil será de lidar com suas emoções. Se você ficar parado, se lamentando, esperando, será mais desafiador de assumir o controle da situação. É o famoso mimimi, que a gente fica naquele mimimi e acaba perdendo o controle da situação. Então, relaxa, vai dar tudo certo, tá bom? Então não fica se lamentando pelo que aconteceu, pelo que está acontecendo, que não vai levar a gente a lugar nenhum, tá? Eu anotei algumas coisas aqui que eu faço no meu dia a dia, na minha vida, para estar desenvolvendo essa inteligência emocional. Eu me considero uma pessoa super com bastante inteligência emocional. Essa é uma grande qualidade minha. E eu sempre tive essa inteligência emocional de uma forma genuína, já nasceu isso em mim, mas no decorrer do dia a dia, das situações, da vida, eu fui aperfeiçoando isso, fui melhorando isso. Então, foi por isso que eu trouxe esse tema para estar falando aqui com vocês hoje. Quando uma pessoa ela é inteligente emocionalmente, a vida dela muda completamente.
para tudo, para lidar com tudo, pode ter certeza. Então, eu anotei aqui coisas que eu faço, tá? Que mudaram minha vida, mudaram completamente. Que é o quê? Que é a meditação e a presença. Então, treina a tua respiração todos os dias para ter esse equilíbrio emocional. Antes de você tomar uma atitude, uma ação, respira fundo. Quando a gente está nervoso, enfim, acontece alguma coisa que sai do nosso controle, a gente para de respirar e já age inconsciente, falando coisas que se a gente tivesse respirado antes, não teria dito. Respira fundo. Alguém falou uma coisa que você achou um absurdo, você ficou muito pé da vida, já dá vontade de dar logo aquele xingão na pessoa. Respira fundo. Imagina uma luz entrando em você, assim. Ah, essa luz vai me iluminar e vai me dar um direcionamento maravilhoso para não falar besteira. Porque isso acontece muito em relacionamento amoroso, tá? Acontece muito. Ninguém tá certo o tempo inteiro, todo mundo tem desafio. Uma pessoa pode falar uma coisa que a outra não vai gostar. Meu Deus, até na nossa família, uma pessoa fala uma coisa, a outra fala outra, e aí começa aquele bafafá, porque um acha que isso é o certo. Ai, não, que não pode fazer isso. E aí entra naquele debate, fica todo mundo ali brigando por uma coisa que não vai levar a lugar nenhum. Então, aí é um momento que você finge a demência com sabedoria. Ah, sim, sim, né? Ai, nossa, é verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Até que faz total sentido o que você está falando, mesmo que você não concorde com nada com aquela pessoa está falando. Porque se você fala, não, eu não concordo, que é assim, que tem que ser assado, porque o fulano falou que é assim, que eu vi no blog, e aí vocês vão ficar uma hora ali discutindo, brigando, vão gastar a energia vital de vocês numa coisa que vai sugar total a energia, que não vai levar a lugar nenhum. Então, aí é um dos primeiros passos, meditação e a presença, né? Trazer a consciência pro momento, tá? Então, finja a demência com sabedoria. Mais um passo para desenvolver essa compreensão, quer dizer, essa inteligência emocional é a compreensão. Compreenda as perspectivas dos outros, abra espaço para um diálogo saudável, sem julgamento e sim com escuta mais ativa. Muitas vezes a gente perde a cabeça por falta de empatia. Meu Deus, já passei por tantas coisas na minha vida que, olha, tentar trazer uma situação aqui que aconteceu. Ai, foram tantas, 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 tantas. Teve uma vez, eu acho que eu já até contei isso em algum lugar alguma vez. Calma aí, deixa eu tomar uma água energizada com cristal. Ó, coloquei um cristal aqui dentro. Teve uma vez que a gente estava no supermercado e a gente estava saindo do supermercado. Eu e o Alan. O Alan estava dirigindo e aí na hora de passar aquela cancela do estacionamento, fechou e o Alan não conseguiu, e tinha que dar ré para colocar de novo lá o bilhetinho do estacionamento, alguma coisa assim. E nisso atrás tinha um carro já colado atrás do nosso carro, totalmente colado. Só que a gente precisava dar ré para tirar o carro, né? Para passar o bilhetinho de novo e abrir a cancela para o carro, para a gente sair com o carro. Enfim, só sei que o cara do carro de trás desceu do carro xingando a gente de tudo, dos nomes mais absurdos possível. Meu Deus do céu, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, naquele momento, eu desci do carro também e falei uma coisa que eu não deveria ter dito. Eu falei assim, meu Deus. Isso é muitos anos atrás, tá? Por isso que eu falo, tem coisas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente depois traz consciência para não fazer novamente. Na hora que que o Alan deu uma rezinha, encostou um pouquinho no carro dele. E nisso o cara xingou e falou, blá, 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 xingou de tudo. E aí nisso eu desci do carro e falei assim, meu Deus, quebrou tudo. Quebrou tudo, mas aí o que eu estava fazendo? Eu estava fingindo a demência com deboche.
eu tava fazendo, mas só que eu tava sendo muito debochada. Eu falei que o carro tinha quebrado todo, que tinha caído o para-choque, que não sei o quê. E aí o cara ficou mais pé da vida ainda e começou a xingar todo mundo. E aí, nisso, no final da situação, deu tudo certo. O Alan falou, não, senhor, me desculpa, perdão. O Alan agiu com mais inteligência ali, né? Ele falou, oh, amor, senhor, me desculpa, fui dar uma ré, porque a cancela não abriu, tananana. Enfim. E aí, depois, o que que eu fiz? Eu fiquei pensando, né? Eu não deveria ter dito nada que quebrou o para-choque lá, enfim. Mas, se eu tivesse xingado o cara, com certeza a situação teria piorado muito mais, tá? Mas ele ficou nervoso porque eu debochei, falei que tinha quebrado o para-choque, sendo que nem tinha, só tinha mal encostado o carro ali. Ficou bravo. Mas o Alan resolveu a situação, deu tudo certo. Aí depois o que que eu fiz? Eu trouxe a consciência, por quê? Às vezes o cara tá tendo um super problema no trabalho, sei lá, ele tá com alguma doença, brigou com a esposa, e aí qualquer situação que aconteça, ele vai descontar, vai gritar, vai explodir. Foi aquilo que aconteceu naquele momento, tá? Aí depois eu fiquei pensando, ah, não, provavelmente ele estava passando por algum momento desafiador, sei lá. É por isso que ele agiu daquela maneira. Então, por isso que eu coloquei como um dos passos principais aqui a compreensão. Se colocar no lugar do outro. Por que que aquela pessoa está agindo assim? Sabe? Não precisa ficar debatendo com uma pessoa que está fragilizada emocionalmente. Se aquela pessoa está falando coisas absurdas, se coloca no lugar dela e pensa, por que será que ela está agindo assim? Provavelmente teve problema no trabalho, com a esposa, sei lá. Tenta se colocar no lugar do outro e compreenda, tá? Compreensão sempre, 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 sempre. Quando te tirar do sério, tenta se colocar no lugar da pessoa e entender o porquê que aquela pessoa está agindo daquela maneira. Mais um passo aí para desenvolver inteligência emocional são as ações que elevam a nossa energia, tá? Então, pratique atitudes que elevam a tua energia, que te faça você se sentir bem, tá? A fala, a escrita, terapias, pode ser terapia energética, pode ser reiki, pode ser, faz uma sessão de reiki para manter a tua energia toda equilibrada, deixar teus chakras alinhados, alinhar o teu chakra da garganta, alinhar principalmente o da garganta, quando você quer falar com mais precisão, com mais amor. Muitas vezes a gente fala coisa que não deve, muitas vezes é porque o chakra da garganta também está em desequilíbrio. Então, faz esse realinhamento energético, é sempre importante, tá? Desenho, pintura, dança, atividade física, para você saber que o que fazer perante uma situação, você precisa praticar e identificar quais técnicas funcionam melhor para você, tá? Então, muitas vezes você não está conseguindo agir com inteligência na sua comunicação, isso que eu falei. Tenta escrever tudo o que você está sentindo, liberar essa energia de alguma maneira, escrevendo, pintando, gastando energia praticando uma atividade física, tá? Então, façam essas ações para elevar a tua energia. O autoconhecimento também, buscar se autoconhecer, liste como você, faz uma lista ali de reações, como você lida com suas emoções no dia a dia. Ao se conhecer, você já sabe como será afetado e terá mais consciência quando essas emoções aparecerem. Teve uma briga com alguma pessoa que você gosta, agiu de alguma maneira que você não agiria novamente, escreve. Agi dessa maneira. Como você agiria na próxima situação? Escreve. E aí pratica isso na próxima vez que aquilo acontecer novamente, tá? Que é o autoconhecimento através da escrita, ou até do pensamento mesmo. Aí você vai vendo. Conforme você vai praticando a escrita, depois você já consegue, só de pensar, já mudar totalmente o teu pensamento, tua emoção, elevar tua frequência, tá? Outra coisa também é
fazer coisas desconfortáveis, coisas que te tiram da zona de conforto. Porque muitas vezes a gente pensa, ai, não vou fazer isso porque vou sair da minha zona de conforto, tá? Opa, escutei como... Então, assim, desenvolva a resiliência acordando mais cedo, indo para academia, caso você, ai, não quero ir para academia. Vai para academia, sai dessa zona de conforto, sai desse comodismo, tá? Então, cuida da sua alimentação, toma um banho gelado, tenta falar mais em público, coisas que te tiram da zona de conforto. A gente acaba fugindo das nossas emoções porque a gente não tem esse hábito de lidar com coisas desconfortáveis. Então, lidando com essas coisas desconfortáveis... Ixi, Clara e a Luna estão aqui na sacada fazendo um barulho porque tem gente passando ali embaixo. Então, assim, a gente acaba fugindo dessas emoções porque a gente não quer lidar com coisas desconfortáveis, sendo que é no desconforto que a gente acaba desenvolvendo a nossa inteligência emocional, tá? Ah, eu tô aqui, tô tentando não comer açúcar durante a semana. Aí você vai lá no iFood, nesses aplicativos de comida e vê lá um milkshake cheio de chocolate. Fala assim, ai, vou tomar. Ai, não, mas só posso no final de semana. E aí você vai lá e compra o negócio. Então, você não foi inteligente emocionalmente, sabendo lidar com aquela situação. Então, coisas simples do dia a dia. Tragam consciência, tá? Ai, tá. Vou deixar para tomar esse milkshake no sábado, sendo que me faz mal. Ou qualquer outra coisa que te tira da zona de conforto. Ah, não vou para academia, não vou fazer exercício físico, tô bem aqui, de boa, vendo minha televisão. Coloca um tênis, coloca uma roupa e vai. Saia dessa zona de conforto, porque senão você vai ficar ali, ó, estagnado. Tá bom? Mais um ponto é parar de querer agradar todo mundo. Essa coisa de, ai, não, que eu tenho que agradar todo mundo, tem que servir todo mundo e acaba esquecendo de você. Então, assim, pare de querer ser amado por todo mundo, isso não existe. Então, você quer ser amado, quer ser aceito por todo mundo, e aí começa a tomar umas decisões que começam a te colocar em risco. Né? Risco é diferente de perigo, tá? Então, que você possa aprender com essas consequências, tá? Ao quebrar o medo constante de errar ou de querer que alguém escolha por você, essa parte desse controle emocional, ele acaba sendo resgatado. Então, pare de ficar querendo que o outro se sinta bem, porque... Eu teve uma época que eu não conseguia dizer não. Então, fui trabalhando isso no decorrer da minha vida, né? A falar não. Ah, tá, não quero fazer isso. Não quero. Ah, mas por que eu quero? Tá, vamos lá, não sei o quê, subir no morro, fazer uma trilha. Daí eu falei assim, hoje não, hoje tá um sol, hoje eu não quero. Tá, não quero, paciência, não quero e tá bom, porque às vezes você vai lá, um amigo te convida para fazer uma trilha e aí tá um sol de torrar a cabeça e aí você quer ficar de boa fazendo outra coisa ou indo num shopping, num cinema. E aí você pensa, não, eu vou subir a trilha porque ele vai ficar feliz se eu for, nananana, e querer ficar agradando demais o outro, sendo que você não quer, não é aquilo que você quer fazer no momento. Então, seja sincero, fala, ó, hoje eu não quero, tá um sol de lascar, eu quero ir no shopping lá, dar uma volta, assistir um filme. Claro que você vai falar isso com muito amor, com muita paciência, né? Fala, ó, eu tô me sentindo assim hoje, tô cansado, não tô querendo fazer trilha, eu quero fazer outra coisa. Então, dos principais pontos dessa inteligência emocional é o quê? Não querer ficar agradando demais o outro. Saber dizer não, tá? E o último que eu anotei aqui foi a neutralidade, ser o mais neutro possível. Então, sempre bom você empoderar as boas emoções da mesma forma que você lida com as desconfortáveis, com as
situações, as emoções desconfortáveis. Dessa forma, você não cai na ilusão de valorizar um elogio e de ser indiferente a uma crítica. Se você se colocar da forma imparcial, de uma forma neutra, nessas dois tipos de situações, nas que te trazem conforto, nas que te trazem desconforto, porque são a bipolaridade da mesma, né? Então, você tem que saber lidar com essa balança de emoções, o que está te causando coisas boas, sensações boas, e o que está te causando sensações ruins, desconfortáveis, saber equilibrar isso, tá? Então, quando alguém te critica, tenta deixar essa balança em equilíbrio. Tá, tudo bem, eu aceito essa crítica, traz consciência. Ah, a pessoa falou que eu sou muito desorganizada. Aí fica brava, ai não, que eu não gosto de organizar, gosto de deixar tudo bagunçado, eu gosto de deixar tudo espalhado pelo chão. Tenta ser o mais neutro possível, tá? Então, assim, tá, a pessoa tá falando que eu sou desorganizado, tá bom. O que eu posso fazer para melhorar isso? Tudo bem, seja neutro, não precisa brigar com a pessoa. Ah, mas então vai, limpa você, organiza você. Tá? Aí que o negócio pega. Então, assim, da forma que você não cai na ilusão de valorizar um elogio e ser indiferente perante a crítica de outras pessoas, você pode se colocar imparcial a ambas situações, que são a polaridade da mesma natureza, a emoção negativa te dominará, assim como a positiva. Todas, uma coisa para levar para a vida, todas as emoções, seja boa, seja ruim, elas são temporárias. Vai passar. Se você está feliz, vai passar. Se você está triste, vai passar. Você não vai ficar naquela emoção para o resto da sua vida. Então, quem comanda essa emoção é você. Então, pare de falar, nossa, eu estou muito triste, meu Deus, eu vou ficar assim para o resto da vida, e agora? Aí você entra naquele poço e não consegue sair mais de lá de dentro daquilo. Então, é você que tem que comandar as suas emoções, tá? Sempre você. Controle suas emoções, coloca tudo isso que eu falei em prática, que eu tenho certeza aí que vai melhorar muito, muitas coisas, sem dúvidas. Outra coisa, um recado, hoje é dia 15 de setembro, depois de amanhã, dia 17 de setembro, já tenho alunas aqui, a gente vai fazer a nossa iniciação em Reiki nível 1, tá? Então, vou fazer aqui mais um chamado que ainda tem, a porta ainda está aberta para quem quer fazer o curso de Reiki nível 1, tá? Isso é para quem está sentindo o chamado no coração, para lidar aí com energia, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode me perguntar lá, tá bom? Então, assim, nosso curso de nível 1, a iniciação vai ser depois de amanhã, no sábado de manhã. E as aulas vocês podem assistirem na hora que quiserem, porque tá tudo gravado, tá? Então, fica basicamente isso, gente. Gostaria de agradecer todos vocês pelo tempo de vocês. Estou muito feliz que vocês tiraram esse tempinho para estar me ouvindo. E eu gosto sempre de deixar um tema surpresa, porque vocês estão conectados comigo, com a minha energia. Então, assim, eu gosto de que aquela sensação, ai, o que será que vai ter hoje? Porque se eu mando o tema, pode ser que muita gente fale, ah, não, eu não preciso ser mais inteligente emocionalmente, sendo que todo mundo precisa, tá? Então, eu vou sempre deixar esses temas, assim, para falar na hora. São os nossos encontros energéticos. Tá? Então fica assim, uma gratidão imensa por cada um de vocês que estiveram aqui comigo hoje, você que está assistindo essa aula gravada também, muito obrigada. A Rose, depois a gente tem nosso reiki, né, Rose? O nosso reequilíbrio ali. O Leandro, a Melina estava aí ouvindo também. A Magda, a Liane, a Sônia, a Paula. A Paula eu sei que já estará com a gente aí no sábado, nossa iniciação em Reiki nível 1. Luana, a Aline, a Mari, a Fran. Muito obrigada de coração, assim, ó,
Sério, vocês são muito especiais na minha vida, muito, muito, muito. Fico muito feliz, muito mesmo, de coração, assim. É uma alegria poder estar aqui falando e compartilhando tudo que eu faço na minha vida e até coisas que eu preciso relembrar, né, no meu dia a dia para ter mais controle emocional, porque não existe essa coisa de, eu tô ótima na minha inteligência emocional, não preciso fazer mais nada. Isso não existe, tá? Então, assim, é dia a dia nossa evolução para deixar tudo sempre em equilíbrio, nossa mente, nossas emoções, nossa energia, nosso coração, nossos chakras, tudo assim mais leve, mais tranquilo. E eu tô aqui porque realmente tô muito feliz em ter vocês, tá? Então, um beijo grande no coração de todos e ótima tarde aí para todo mundo, tá? A gente vai se falando. Em breve a gente tem mais encontros, tá bom? Beijo, tchau, tchau.